Estamos aqui depois de uma semana ausente, voltei, cheguei para ficar. Saudade de vocês, de nossa interação, de nossa conversa, nosso bate-papo. Uma semana aí que finaliza hoje, né? Sexta-feira. E como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Como é que foi na casa de vocês com os filhos, com o esposo, com a mãe, com o pai, com os irmãos? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, vamos começar como todos os dias, mandando o nosso aviãozinho para as amigas, para as mamães, para todas aquelas que precisam e gostariam de estar no nosso bate-papo. Vou estar encaminhando aqui, até que todo mundo chegue. E aí você manda aí também. Mandando para as amigas que são mamães, para os papais também, para todo mundo, para a gente estar compartilhando nossos conhecimentos, para a gente estar compartilhando aí. Hoje que a nossa live está super especial, super especial. Nós vamos falar sobre a ordem de nascimento dos filhos. E eu tenho certeza que você vai se identificar olhando para você como filho, lá na casa da mamãe e do papai. E você que ainda mora com seus pais, você vai entender exatamente do que a gente vai falar aqui hoje. Certo? Vamos aguardar chegar o pessoal e continue mandando os aviãozinhos. Eu já mandei aqui para mais de 10 pessoas. E você? Vamos ver? Aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Júlia. Boa noite, amiga. Tudo bem, Edilene? Viemos conversar sobre os filhos e sobre os filhos únicos também. Papai e mamãe, que tem apenas um filho, como a minha irmã, a Edilene, muitos casais que a gente conhece. A gente vai falar um pouquinho das características deles e como é que você pode ajudar papai e mamãe a potencializar o que eles têm de melhor. Porque tem... Eu vou dar um spoilerzinho, porque os filhos únicos ficaram por último aqui na nossa live. Tem como você deixar ele com características de um primogênito ou do filho caçula. Aí você vai escolher como é que vai ser a criação aí na sua casa. São várias características, são várias influências que os nossos filhos sofrem, né? Desde quando nascem, para se sentirem inseridos na nossa família, no nosso meio familiar. É bem interessante, é importante que a gente conheça. Tá aqui. Então vamos começar? Vamos começar a nossa live, começar com tudo. E preparem papel e caneta, que tem muita informação boa, tem muita coisa aí para anotar, para acrescentar na família de vocês, certo? Então vamos lá. Essa questão de ordem de nascimento, que ela dá certas características para os filhos mais velhos, os filhos do meio e os filhos caçulas e filhos únicos, ela surgiu pela primeira vez lá em 1874. E isso, com Francis Galton. Ele era um matemático britânico e ele analisou uma amostra de cientistas ingleses e ele descobriu que a grande maioria desses cientistas, eles eram filhos primogênitos. Eles eram o primeiro aí dentro da família. Oi, Aline, seja bem-vinda. Mamãe do segundo que tá chegando aí, segundo bebê. Suma importância essa live para você, viu, Aline? Fica aqui com a gente, que a gente vai falar aí sobre a ordem de nascimento dos filhos. Hoje é o nosso tema, desvendando esses códigos, entendendo esses códigos. E chama aí as amigas, chama todo mundo para estar aqui participando com a gente. Então, continuando, Francis Galton, ele percebeu isso. E isso ele levantou uma hipótese de que os primogênitos, eles recebem um nível de atenção maior dos pais. E se a gente pensar, se a gente parar para pensar, nós não temos filhos. Quando nasce o primeiro, a atenção do papai e da mamãe é toda para esse filho, né? Ele vai estar ali com nossa atenção total e focada nele, nesse filho que chegou primeiro, né? Quem tem filho único, neste filho vai ser sempre assim. E a questão de você dar toda a atenção, nós temos mais medo de errar, porque é o primeiro filho. Oi, Aline, boa noite, seja bem-vinda. Começamos aqui nossa live falando de onde surgiu essa teoria da ordem de nascimento que influi na característica dos filhos primogênitos,
caçula, do meio e filhos únicos, hein? Você que tem 2 rapazes, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, continuando, 46 anos depois dessa pesquisa do Francis Galton, quem veio foi o psiquiatra austríaco Alfred Adler. Ele pegou essa tese e ele começou a formular uma série de ideias e aplicações que ajudaram as pessoas a repensarem nas suas famílias. Isso tem ajudado até hoje. Oi, Sérgio. Tem ajudado até hoje. E aí eu fiz novamente um roteirinho para a gente pontuar bem certinho todas as questões. Aline Wilbert e Aline, eu comecei falando sobre quando nós, família, recebemos nosso primeiro filho, nós demos atenção total para este primeiro filho, para o primogênito, para quem tem um filho só. E nós temos medo de errar, nós estamos ali com todo o cuidado para aquele filho. E a família vai aumentando, ela vai crescendo. E com o passar do tempo, tem pessoas que têm uma diferença de 2 anos de um filho para o outro, algumas de 3 anos, 4 anos. A partir do 4º ano de diferença de idade, acima de 4 anos, algumas características elas não vão ser tão gritantes quanto menos espaçado for a diferença de idade dos filhos. Calma, Elisa, eu não estou entendendo nada. Vocês vão entender. Vamos lá, vocês vão entender tudo, que essa live hoje é desvendando códigos das características dos nossos filhos. E olhando pra gente também, né? Na minha casa somos 3. E a diferença de mim e minha irmã gêmea para a caçula são 10 anos. Então foi uma filha única que chegou 10 anos depois, porque as outras 2 já estavam crescidas, né? Vocês vão entender isso tudo. Calma, vamos com calma. Então, em 1930, Alfred Adler, que foi o primeiro a estudar a ordem do nascimento entre os filhos e os seus efeitos sobre a personalidade, ele acreditava que toda dificuldade de desenvolvimento, ela é causada pela rivalidade e pela falta de cooperação no interior da família. Olha só. Então, Elisa, você está querendo... Obrigada, Raíza. Bem-vinda, mamãe. Olha só quem está aqui na nossa live. Então, não é só a ordem dos filhos ser o primogênito, ser o do meio, ser o caçula, que vai influenciar nas características dele. É lógico, tem todo um contexto. Tem o perfil comportamental, como vocês já sabem, né? A gente faz a análise de perfil comportamental. Então, tem o perfil comportamental de cada um, tem o significado de como ele recebe amor, como ele entende que é amado. São várias características além da ordem hereditária. E essa pesquisa ela é tão importante até hoje porque ele analisando vários primogênitos de várias famílias, olha só que interessante, ele percebeu que eles tinham mais características em comum do que este primogênito dentro da família dele. Características similares aos outros irmãos. Olha só, assim como o irmão do meio, assim como o caçula. Então, foi um estudo feito e que tem ajudado muito, inclusive escolas também. Então, vamos lá. Adler sugeriu que outros fatores também têm o seu papel, inclusive o núcleo familiar. O núcleo familiar, ele vai desenvolver essas características dos filhos que pode levá-los a tornar-se rivais ou tornar-se amigos. Inclusive, quero agradecer a todos vocês pela interação nos meus stories essa semana passada, foi muito importante. E uma coisa me deixou meio intrigada. A maioria das pessoas, em uma das perguntas, e foi a maioria, elas disseram que não tinha nada a ver. O que não tinha nada a ver, Elisa? A criação com que eu, mãe e o pai damos para os nossos filhos. Oi, Hanna, boa noite. Hanna chegando. Hanna, daqui a pouco estaremos conversando sobre filhos únicos também, viu? Fica aí com a gente. Viu, Eliane? Boa noite, sejam bem-vindos. Jonathan, bem-vindos. Então, como eu estava falando sobre a pergunta que eu fiz nos stories, eu fiquei meio assim pasma, porque os pais responderam que como eu educo os meus filhos, não tem nada a ver com o relacionamento deles enquanto adultos. É isso aí. Como assim, Elisa? Eu, mãe, eu, pai, tenho a responsabilidade de criar filhos amigos, que se deem bem no futuro,
que sejam companheiros, que sejam colaboradores um com o outro, que saibam que podem contar com o outro. É o meu papel. Cada um, lógico, dentro das suas características, um vai ser mais agitado, um vai ser mais calmo, mas dentro dessas características eu tenho esse dever como mãe, como pai, de mostrar como que vai ser o relacionamento deles. Vou dar boa noite aqui para o Enes, que chegou, para a Lucélia. Vamos falar de filhos gêmeos também, viu, Lucélia? Bem-vinda à minha live, muito conteúdo bom. Estamos aqui pontuando um estudo feito, para vocês que chegaram agora, sobre a hierarquia, sobre as características da ordem de chegada dos filhos em casa. Nós que temos mais de um filho, e falaremos também dos filhos únicos. Então, vamos ficar ligadinhos e anotar, porque tem muita coisa boa. Então, voltando, como o pai vai conduzir, acho que é uma das maiores alegrias dos pais, são os filhos serem amigos. Exatamente, Sérgio, exatamente isso. Então, vamos começar pelos filhos mais velhos, pelos primogênitos, né? Abrindo um parênteses para vocês, aqui, para a gente entender sobre a ordem, qual a importância da ordem de nascimento dos nossos filhos, ela ajuda que a gente possa fazer suposições inteligentes com relação ao seu modo e o seu ponto de vista. Cada filho que chega na casa, que chega na família, a tendência natural é ele buscar o lugar dele dentro dessa família. Peraí, como assim, Elisa? Ele já nasce sabendo disso? Não. Não é um processo consciente. Mas ele vai buscar o lugar dele dentro da família. Enquanto primogênito, vocês vão ver que tem características que elas são mais sobressalientes a esses primogênitos, pela maneira como eles foram criados. E até porque todos nós entendemos que eu, Elisa, tive a Júlia com uma certa idade. Quando a Beatriz chegou, mesmo pai, mesma mãe, mas o contexto familiar já estava um pouco diferente. Não era a mesma família, porque tudo muda o tempo todo, como todo mundo já conhece essa frase, né? Olha o Sérgio falando que é o filho do meio. E a Júlia nunca tinha parado para pensar que a maioria das minhas amigas são irmãs mais velhas, assim como eu. Júlia, foi muito importante você falar isso. Que é engraçado que os primogênitos, eles se identificam. E eles se dão bem. Por quê? Pelas características muito parecidas. E quais são essas características, Elisa? Para de enrolar. Vamos lá. Vamos falar então, começar pelo filho mais velho. Características que a maioria dos filhos mais velhos vão apresentar. Bem-vinda, Ariadne, boa noite. Olha só, mais uma mamãezinha chegando aqui na nossa live. Seja bem-vinda. Eu estava falando, Ariadne, sobre os filhos que vamos ter, que temos, e nós como filhas, né? Eu, no contexto da minha casa de ter mais duas irmãs, cada um aqui como adulto tem irmãos ou não, você vai conseguir identificar algumas características, né? De uma maneira geral, lógico, tem as suas exceções e a gente vai conversar sobre as exceções também. Então, os filhos mais velhos, eles têm algumas características em comum, como eu já falei, que é o quê? O senso de responsabilidade, o senso de liderança. Normalmente eles são mandões, mas não no mau sentido, mas de querer tomar de conta e que tudo saia da maneira correta. E assim se tornando um pouco perfeccionista. Ele é mais crítico, ele é conformista, ele é organizado, competitivo, independente, relutante em correr risco e ele é mais conservador. Essas são umas características. O Sérgio está falando aqui, pessoal, que eu tenho uma irmã gêmea, todo mundo sabe, e eu sou 5 minutos mais velha. E eu meio que assumi, mesmo com essa diferença de 5 minutos, a identidade da primogênita. Por quê? Boa pergunta. Vamos entender aqui. A minha irmã não está concordando. Sérgio, deixe estes momentos para depois. Aline, eu e meus irmãos, que são gêmeos, temos 7 anos de diferença. Minha relação com eles sempre foi de cuidado. No caso, eu para com eles, por ser mais velha. Aline, e é exatamente isso que vem falar sobre ser responsável. O irmão mais velho, quando chega o caçula ou os caçulas, ele sente essa responsabilidade do cuidado, e tanto que esse segundo filho que nasce,
ele vai ter como referência não só os pais, como o irmão mais velho. Então, olha a importância desse relacionamento, de como os pais conduzem o relacionamento. Você, no caso, Aline, que tem o Davi e está esperando um outro bebê, este momento, desde a descoberta da gravidez até o nascimento e daí por diante, como você está conduzindo isso com o Davi, vai fazer uma diferença muito grande no relacionamento deles como irmãos. Exatamente isso. Vai fazer a diferença. Esse ambiente familiar, ele fala e ajuda muito neste relacionamento. E quantas pessoas aqui... Quantas pessoas aqui não já viram irmãos que brigam, irmãos que não se falam, irmãos que não querem nem se ver, irmãos que crescem dentro de uma competição contínua, constante, são inimigos, literalmente. Quantos não já viram isso? Ah, Elisa, você está querendo dizer que isso é tudo culpa do pai, culpa da mãe? Não, lógico que não. Tudo tem a sua exceção. Mas a maneira como você conduz isso é muito importante. Este relacionamento, né? A questão da parceria mesmo, a questão de você mostrar para o irmão mais velho que vai receber o irmão caçula, que ele não vai vir para tomar o lugar, como muitos falam, sem um pingo de sabedoria. Ele vai vir para acrescentar, que ele vai vir e vai ser tão amado quanto você, que é o primogênito, é. Nenhum filho toma o lugar do outro, só que eles não têm essa percepção. Eles são crianças e eles não entendem que está chegando um bebê. Ué, não vai tomar meu lugar? Ele demanda mais atenção. Então, a interpretação que o seu filho, que os seus filhos fazem do que ele percebe dentro do ambiente familiar é muito importante. Então, não é o que você mostra para o seu filho, mas o como ele interpreta cada situação, cada atitude, cada conversa, cada grito. Você já parou para pensar nisso? A maneira como às vezes a gente fala com os nossos filhos achando que eles estão entendendo de uma forma e eles interpretam completamente diferente. Por isso a importância do diálogo e a importância da conexão desde eles muito pequenininhos. A gente já falou disso em outras lives, vocês estão lembrados, né? A Raíza falando, meu irmão mais velho sempre foi muito parceiro, somos muito unidos. Olha só, uma irmã, só são 2 e eles são unidos. Tem alegria maior de um pai e de uma mãe do que filhos que crescem e estão ali um ajudando o outro, que conversam, que contam segredos, que dividem desafios. Isso é muito importante. Então, voltando aos filhos mais velhos, dentro de todas essas características, e como eu falei, ele tem o pai e a mãe todo para ele é o primeiro. Então os pais dedicam-se, os pais não têm que dividir a atenção com mais nenhum outro filho, os pais estão ali, têm medo de errar, se dedicam, têm cuidado. E exemplos de pessoas famosas que são filhos, são os primogênitos das famílias. Temos Sylvester Stallone, olha só, será que bate com essas características que a gente falou? Temos todos os atores que, pasmem, todos os atores que representaram James Bond nos filmes, eles eram primogênitos. Coincidência? John Wayne também era filho primogênito. Isso são alguns exemplos de celebridades que eram filhos primogênitos e tem essas características que a gente colocou aqui. A gente tem que ter cuidado também em relação ao primogênito de não cobrar demais. Porque quando o segundo filho chega, alguns pais, eles têm algumas situações, não por querer machucar ou qualquer outra situação, mas por não conhecimento. Ele vai querer cobrar a responsabilidade porque o irmão mais velho agora é exemplo para o mais novo, né? Então ele tem que ser bom, ele tem que estar o tempo todo sem errar, ele tem que gostar de tudo, ele tem que ser o exemplo para o irmãozinho que está chegando. E aí quando o irmãozinho chega, alguns pais, eles vão meio que limitando e cortando e criando crenças na cabeça desses 2 filhos e criando uma inimizade com palavras tais como: por que você não faz como seu irmão? Todas as vezes você faz isso errado, olha como é que seu irmão faz. Mas a gente não fala por mal, Elisa, como é que você quer que a gente trate isso? Cada filho é único, mesmo a gente entendendo que os primogênitos das famílias têm características em comum, os filhos do meio e os caçulas,
Cada ser é um indivíduo único. Então você não pode pedir para o seu filho caçula que chegou e ele é um pouco mais agitado, ele é um pouco mais peralta, que ele seja ou tenha o comportamento como o outro irmão. Nós nunca devemos usar essas palavras. A gente não pode limitar nossos filhos com palavras que vão desestimular, vão criar crenças de desvalorização, vão criar crenças de que quanto mais eu faço não adianta nada, então eu vou desistir logo. Olha o quanto isso é importante. Então, nossos filhos, eles têm que ter as crenças deles reforçadas e não criar crenças de incapacidade e de inimizade, querendo comparar o tempo todo os filhos. Fazem muito isso, eu não sei como é que é aí com você, Lucélia, com filhos gêmeos, né? Como os filhos gêmeos, principalmente os univitelinos, que é o meu caso e da minha irmã, somos muito parecidas fisicamente, como os gêmeos são muito parecidos fisicamente, existe uma comparação dos familiares, né? Ah, mas ela é mais assim, ela é assado. Ah, mas por que ela não é menos agitada? Cada ser é um indivíduo único. O filho mais velho pode regredir. Sérgio está colocando outra situação também que pode acontecer também, dependendo de como é conduzido dentro da família. Chegando um filho, o caçula, acontece muito dos filhos, principalmente nessa diferença de 2, 3 anos de idade, deles regredirem. Por quê? Porque eles estão percebendo que o pai e a mãe estão voltados completamente para o bebê. Então, às vezes, um bebê, uma criança que já deixou as fraldas, ela volta a usar fraldas, começa a fazer xixi na cama. Uma criança que parou de tomar mamadeira e ela observa, pô, o bebê toma mamadeira, o bebê mama no peito, o bebê usa fralda, então eu quero essa atenção para mim. E ele vai voltar a chupar a chupeta, querer tomar mamadeira. Isso é muito importante, muito importante. Olha, vamos ver aqui o que a Aline está falando. Todas as vezes que Davi vê o enxoval do irmão sendo comprado, ele cobra algo. Por exemplo, mãe, já que você comprou tal coisa para o irmão, podemos comprar tal coisa para mim? Eu acabo cedendo, fico com dó. Não sei se estou fazendo certo. Aline, o Davi, ele já entende que ele é o primogênito e ele já sabe qual é o lugar dele dentro da família dele, com você, o esposo e o Davi. Somos nós 3. Então, não é necessário que você e não se sinta culpada. Todas as vezes que você comprar alguma coisa para o bebê que está chegando, você precisar comprar para o Davi. É uma situação que não precisa ser feita e não se cobre por isso e nem se culpe. O que vai acontecer? O Davi tem que entender, o irmão mais velho tem que entender que o bebê que está chegando, ele não tem nada, ele não tem roupa, ele precisa de fralda que o Davi já não precisa, ele vai precisar de mamadeira que o irmão mais velho já não precisa. Então, muitas coisas que você está comprando, ele não precisa, porque ele já é grande, ele já é um rapazinho. E ele vai ajudar você nesse enxoval. Uma coisa que eu fiz aqui em casa e deu muito certo, Aline, todas as coisas que eu ia fazer durante o enxoval e logo após a minha caçula nascer, foi trazer a Júlia para perto. Ela ajudou a escolher muita coisa da Bia, ela estava participando do processo. Não era só a mãe e o pai ali fazendo tudo para o bebê que está chegando, não, eram os 3 fazendo tudo. Mas a questão de você ficar cedendo, você vai passar a mensagem para ele que todas as vezes que você vai fazer para o caçula, você vai ter que fazer para ele. E a demanda de um bebê é muito diferente da demanda de um primogênito que já está um pouquinho maior. Então, se você conversar com ele com muito amor, ele vai entender. Você vai explicar que ele agora é o rapazinho, o irmão mais velho, e algumas coisas só cabe a bebês. Então, ele vai entender. Porque você pode abrir aí uma brecha, Aline, de todas as vezes que você for fazer para o caçula, você precisar fazer para ele. E quando isso não acontecer, vai criar aí um efeito muito ruim para ele como filho primogênito. Entendeu? Ué, eu sempre ganhei e agora eu não tô ganhando. E aí, como é que fica? Então, cria-se aí consequências um pouco mais sérias lá na frente. Então, Elisa, é certo, não é certo? O ideal é que não faça. Que ele entenda, ele tem o lugar dele e o caçula vai chegar e tem o lugar dele. Cada um vai ter o seu espaço. E as demandas são diferentes. Olha, você precisa de uma mochila, vamos comprar uma mochila legal. O bebê não precisa de uma mochila, né? Então, são demandas diferentes. Ele vai entender.
Conversa com ele bem direitinho, ele é inteligente, ele vai entender, você vai ver. Às vezes, o que acontece também é que eu, mãe, e eu, pai, a gente deduz que vai criar uma situação. E não, às vezes eles interpretam de uma maneira muito melhor do que a gente espera. E podem nos surpreender. O Sérgio está falando, o filho mais velho, ele precisa participar das escolhas. E a Júlia confirmando, eu adorava escolher a estampa das fraldas. Essas fraldas descartáveis que vem com bichinho e tudo, todas as vezes que eu ia fazer troca de fralda da Beatriz, eu pedia, e aí, qual vai ser o bichinho agora? Ela ia lá e escolhia. Na hora do banho, aí eu separava 2 conjuntos, né, 2 roupinhas, e aí, você que vai escolher a roupinha da maninha, qual que a gente vai usar? E fazer com que o filho mais velho, ele participe de todo o processo. Elisa, isso é tão cansativo. Faça com amor que você vai ver que compensa muito. E lá na frente, os resultados são melhores ainda. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, pessoal, vamos participar, que eu estou indo agora para o filho mais novo. O Sérgio está falando que tem que reservar um tempo de qualidade com o filho mais velho. Sobre isso, o que acontece é que muitas famílias têm o primogênito. Quando nasce o segundo filho, o que eles fazem? A demanda é grande. Todo mundo sabe, e principalmente para nós mamães, né? A questão da gravidez, vem o parto, amamentar, que é um desafio, mas vale muito a pena. Nós precisamos dedicar um tempo para esse filho mais velho. Elisa, como? Eu tô operada, eu tô aqui, eu tô de cama, eu tô tendo dificuldade com a amamentação, você quer que eu... Vamos, papai, o papai vem agora e colabora. O papai tem um tempo de qualidade. Quando o bebê tiver um pouquinho maior, a mamãe vai ter um tempo de qualidade. Isso é importante porque ele continua entendendo que ele tem um espaço que é só dele ali na família. Mas Elisa, eu preciso ficar explicando isso para os meus filhos? Será que isso já não está subentendido, já não se entende? Pai, mãe, primogênito, filho do meio, né? O segundo filho? Não, não está subentendido. Nós já conversamos sobre isso em outras lives e às vezes todo o amor que você acha que está dando não está chegando até o seu filho. Porque ele recebe, ele entende que ser amado é de outra forma. Cada filho tem uma maneira de se sentir amado. É exatamente isso. Alguns filhos vão gostar do chamego, do abraço, do beijo. Outros não. Outros vão preferir um presente, vão preferir que você faça uma surpresa, que você fique só ali do lado. Nada de mim, não precisa me encostar. Então, cada um se sente amado de uma forma diferente. Alguns vão gostar que você faça alguma coisa para ele, você prepare um lanche, você sirva de alguma forma. Ele se sente muito amado dessa forma. Então, eu vou fazer uma live só falando sobre isso, né? Vai ficar para uma próxima, senão a gente vai fugir do assunto. Vamos lá para os filhos mais novos. Eu vou falar dos gêmeos daqui a pouco, tá, Sérgio Murilo? Vamos lá. Os filhos mais novos podem acontecer 2 situações. Ou eles vão ser muito mimados, viu? Viu, Aline? Olha lá. Ou eles podem ser muito mimados, porque eu já tive meu primogênito, já tem alguns anos, e agora chegou o caçulinha, eu vou mimar muito, eu vou fazer tudo que eu não fazia com o outro, e agora é o último, ou não ainda, né, não se sabe. Não faça isso, tá errado, tudo errado. Mimar nunca é o correto, nunca é o caminho. E aí, mas ele vai ter, além do pai e da mãe, ele vai ter o irmão, que vai estar ali junto, que vai ser companheiro, dependendo de como é conduzido. Tem uma interpretação muito equivocada que, quando o filho caçula, ele entende esse ambiente que está sendo mimado pelo pai, pela mãe, até mesmo pelo irmão, ele começa a manipular algumas situações. Como assim, Elisa? Meu filho pequenininho vai manipular? Ele entende que toda aquela atenção está voltada para ele. Por isso, tem que se deixar muito claro qual é o espaço do primogênito e qual é o espaço do segundo filho. No caso mais novo, né? No caso de 2 filhos na família. Por quê? Porque eu sou caçula. A demanda agora toda está voltada para mim. Os pais que antes tinham o primogênito e se concentravam só nele, agora eles têm o primogênito e o caçula. Só que alguns deixam um pouco o primogênito. Já é grandinho, o pequeno exige mais. E aí vai criando-se um ciclo vicioso que essa criança crescendo, mimada, com todas as vontades sendo feitas, o que ela vai entender? Ela vai entender que todo mundo está ali para lhe servir, inclusive o irmão mais velho. E ninguém quer isso em casa. Alguém quer isso em casa? Não. E aí ele vai ter certa dificuldade na escola. Ele vai ter certa dificuldade porque quando ele chegar na escola e ele é acostumado a todo mundo fazer tudo para ele vai querer que a professora faça tudo para ele.
Desde amarrar um cadarço que ele ainda não sabe, porque tem a mamãe que amarra, tem o papai. E aí começa, desde muito pequeno, uma série de complicações. Então, o filho mais novo, o caçula, é o caçula, é a raspinha do tacho, trate ele com todo o carinho que você tratou o primogênito, com as mesmas responsabilidades, da mesma forma que você criou o outro. Da mesma forma que eu falo, entendendo como é que é a personalidade dele, como é que é a dinâmica desse serzinho que está chegando. Compreendendo a linguagem dele do amor, compreendendo para poder tratá-lo como ele vai entender e interpretar todo esse ambiente familiar. Porque se ele, qualquer coisa que ele perceba, ele vai, opa, peraí, qual é o meu lugar nessa família? O meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, ela tem o lugar dela, já entendi. E o meu lugar? Não, peraí. Aí começa a fazer birra, começa a fazer pirraça, porque ele precisa se sentir o dono do ambiente. Ele precisa entender, não, peraí, eu tenho que chamar a atenção de alguma forma. E quando você já deixa claro para o seu filho que ele tem o espaço dele, ele não vai sentir a necessidade de procurar o espaço. Tá dando para entender? Olha, Edilene, eu sou a caçula de 3 filhos, mas comigo foi bem diferente. Edilene, tem umas exceções que eu vou falar no final da live, que ela fala exatamente disso que você está falando, das exceções. Por que acontece as exceções, né? Por que nem todo caçula vai acontecer dessa forma? E é bem interessante, já vamos chegar lá, vamos lá. Então, os caçulas, eles têm uma característica de ser mais criativos, serem mais divertidos. A impressão que se dá é que eles não têm o peso da responsabilidade, né? Eles não precisam ser tão perfeitos quanto o mais velho, né? Isso segundo os estudos, né? Do Adolf Adler. E o que o pai e a mãe, eles erraram com o primogênito, eles querem corrigir com o caçula. Daí a questão de mimar. Olha só, faz muito sentido, né? Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Olha que pessoal chegando, boa noite. A partir de que idade o filho novo pode ser mais cobrado? Inclusive mas a partir de que idade? Tem até, deixa eu encontrar aqui o nome dele. Ele fala, se seu filho consegue fazer sozinho, essa é a idade. Por exemplo, quem aqui veste seu filho de manhã para ir para a escola? Como é que seu filho se veste? Qual é a idade do seu filho? Porque de 2 a 3 anos o filho já tem capacidade e competência para se vestir, para ir para a escola, para acordar e escovar os dentes. Então, Sérgio, o filho, ele vai ser cobrado conforme vai chegando a idade correta. De tirar a roupa e colocar no cesto de roupa suja. A questão da responsabilidade de ajudar colocar a mesa, tirar a mesa. Vão passando as idades. É até interessante fazer uma live só sobre isso, falar qual é a competência que cada criança pode, em que fase da idade, né? Seria interessante. Ó, a Edilene tá falando que faz muito sentido, né? Sou mais extrovertida dos 3. Exatamente. São habilidosos em usar seu charme para inspirar os outros para fazer algo por eles. E aí, Edilene, fez sentido essa característica também? Olha só, é muito interessante. Alguns pontos que... Boa noite, Mônica. Ó, a Edilene falando novamente, ajudo, na verdade. Mas eu cobro todos os dias algumas responsabilidades. Tu ajuda, né, Edilene? E cobra as responsabilidades. A criança, a partir do momento em que ela já consegue fazer, você não pode mais fazer por ela. Mas Elisa é meu filho, eu não vou mais fazer nada para ele. Claro que a gente pode fazer e a gente deve fazer, mas cotidianamente, eles que têm que assumir a responsabilidade de organizar o quarto, dentro da idade, lógico, de se vestir. Mas Elisa, eu não tenho tempo, é muita correria, e eu amarro o cadarço, porque eu não tenho tempo para ficar esperando. Não faz sentido isso. Você vai ter que esperar o tempo dele. Ele está aprendendo, ele está em treinamento. A gente usa até essa expressão, está em treinamento. Você está treinando o seu filho para ele ser um adulto responsável, para ele ser um adulto com empatia, para ele ser um adulto que não desista das suas escolhas, que não desista dos seus sonhos, para ser um adulto que olhe para a família dele, principalmente para os irmãos, com amor, com respeito. Então, para que a correria? E aí também tem uma outra situação. Muitos pais falam assim, poxa, Elisa,
Essa fase da infância, ela é tão rápida. Ah, deixa eu fazer, eu vou arrumar a cama para ela, para ele, eu vou vestir, eu vou escovar o dentinho, vou colocar a comidinha na boca. Quando ela tiver maior, quando ele tiver maiorzinho, aí ele começa a fazer. Lê do engano. Por quê? Porque é um treinamento. Se eu não começar aqui na infância, você acha que vai ser fácil com 7, 8 anos de idade? Com 10 anos de idade? Vai ser possível fazer sim, mas vai ser muito mais difícil, muito mais difícil. É um treinamento, literalmente. Você está treinando seu filho, você está treinando virtudes, você está treinando valores. O que você está ensinando para ele, fazendo tudo para ele? Porque a fase da infância passa rápido. Que todo mundo vai estar sempre ao dispor dele, que ele não precisa se esforçar tanto para ter as coisas. E a realidade é assim? Será que na realidade acontece dessa forma? Me respondam, como é que é? Eu acredito que não. A Aline falando, Davi é extremamente inteligente, mas ele só faz quando convém. Então eu acabo fazendo muitas vezes por conta do tempo, outras vezes porque eu canso de ter que ficar falando. Aline, é o que a maioria dos pais falam, Aline. A gente cansa de ficar o tempo todo repetindo, falando, insistindo. Realmente, isso aí eu compartilho em gênero, número e grau com você. É cansativo educar, gente, é cansativo. E às vezes, como você falou, pela falta de tempo, você vai lá e faz. Mas não é o correto. Tenho conversado muito com ele, que agora ele precisa me ajudar, que o irmão vai chegar e eu preciso que ele me ajude. Se você mudar um pouquinho esse diálogo, talvez ele se interesse um pouco mais. Mudando um pouco esse diálogo. Quando você coloca que ele precisa te ajudar, que o irmão vai chegar e você precisa da ajuda dele, talvez ele vai interpretar de uma outra forma, Aline. E aí não vai ser muito legal, vai ter que mudar aí um pouquinho esse diálogo com o Davi. Oi, Mônica, boa noite, seja bem-vinda. E quando o adulto fica frustrado por outras pessoas não fazer tudo ou está à disposição? É quando o adulto... Exatamente. Mônica, minha professora de psicanálise, pessoal, um privilégio tê-la aqui na live, obrigada. E aí ela confirmando aqui o que a gente está falando, né? É quando o adulto fica frustrado e quando o adulto fica frustrado por outras pessoas não fazerem tudo ou está à disposição dele. Quantos e quantos adultos a gente não conhece assim? Imagina como é que foi lá na infância dele? Todo mundo servindo, todo mundo fazendo, com várias justificativas pelo tempo ou por não ter paciência de ensinar, não treinar o seu filho. Vamos usar isso aqui nas nossas lives? Vamos colocar nossos filhos em treinamento? Treinamento com amor, respeito, mas limites também. Isso, quando fica adulto, fica frustrado, exatamente, ninguém faz pra mim. Poxa vida, agora eu vou ter que correr atrás, eu nunca precisei correr atrás, agora eu vou ter que correr atrás das coisas. Como assim? Mas minha mãe sempre fazia, meu pai sempre fazia, agora? Quem vai fazer pra você? É bem complexo. E aí? Será que não vale a pena o trabalhozinho lá atrás? Né? É cansativo. Nós temos todos os nossos afazeres, a gente sabe, mas assumir o papel de mãe e de pai é com tudo. Temos que ir com tudo, temos que assumir a responsabilidade. Já falei isso em outras lives. Vamos lá, pessoal, vamos focar novamente aqui no nosso cronograma. Então, o que acontece? Vamos lá. Por que os pais? E aí vem a pergunta. Aline, não é preocupante não. Calma, fica tranquila, dá certo, viu? Dá certo. Parece complexo, mas as coisas elas vão sendo encaminhadas, elas entram no trilho. Você vai ver, viu? E acompanha aqui nossas lives toda sexta-feira, que eu acredito que vai te ajudar bastante, amiga. Eu acredito. Ó, a Edilene falando aqui também. Eu acredito que mais do correto também não é justo com eles e não prepará-los para o mundo lá fora. Exatamente, Edilene, é um desserviço para com os nossos filhos. A gente não instruir, não orientar e não deixar que eles façam. Perfeito, Edilene, perfeito. A Nildijane falando, minha filha tem 1 ano e 9 meses, aprendendo muito por aqui. Que bom, fica com a gente que toda sexta-feira a gente está com conteúdo muito, muito, muito importante para a sua vida, para a sua família. Olha a Carol chegando. Amiga, que linda que você tá, você também. Fica bem, viu? Fica bem. E aí, por que os pais... Aí vocês, mamães, me falam se vocês estão se identificando com alguma dessas afirmativas. Por que os pais acreditam que tem que mimar? Por que é tão prejudicial? Os pais acham que é a melhor forma de dar amor para os seus filhos.
quando eles estão mimando os filhos e fazendo tudo por eles. Olha só. É ou não é? A gente não acha? Nossa, mas eu faço tudo. Ah, é a minha maneira de demonstrar amor. Eu faço tudo por eles. Segundo, acreditam que são bons pais e que devem fazer isso. Eu sou bom pai porque eu faço isso, porque eu faço tudo por ele. E alguém se identificando aí com essas afirmativas? Eles querem garantir que seus filhos não passem pela infância difícil que eles tiveram. Quantos e quantos pais mimam seus filhos, dão tudo que podem e não podem. Por quê? Porque eles não querem que eles passem pelo que você passou. Mas amor, respeito, limite e treinamento a gente precisa dar. Como a Edilene falou, é uma falta de amor não ensinar isso para eles. Porque eles vão sofrer quando forem adultos. Por pressão da família e por amigos também, né? Às vezes chega o caçulinha ou então chega o caçula das duas famílias, é a raspinha do tacho, aí dos avós, dos tios, e todo mundo quer mimar, todo mundo quer... Também não. Não. A gente pode demonstrar amor de várias formas. E a gente sabe demonstrar amor. Nossos momentos de qualidade, de estar junto, de brincar, de assistir filme, de jogar, de correr. A gente tem, mas o dia a dia, as responsabilidades, a gente não pode fugir delas e dá trabalho. É isso aí. Então, como a Edilene falou, e foi assim, perfeito, a Eliane falando, quem ama, corrige. Quem ama, dá limites. Porque nem tudo pode, mas nem tudo convém. A gente aprendeu isso. A gente aprende isso na vida todos os dias, né? Exatamente. Então, vamos lá, vamos continuar? Então, vamos falar agora para os filhos do meio. Já estamos chegando no filho único e nas exceções, viu, pessoal? Estamos chegando lá. Então, os filhos do meio, eles existirão de diferentes formas e de posições. Normalmente, acontece do filho do meio ele se sentir meio excluído da família. Eu não sei se você já ouviu alguém que é filho do meio e aí fica o irmão mais velho e o mais novo, eles meio que fazem uma aliança e fica ali o irmão do meio. Oi? Ué, onde é que é meu espaço? O que está acontecendo? Porque o filho mais velho, ele pode várias coisas porque ele é o mais velho, e o caçula porque é o caçula. Ah, é o caçulinha, raspa do tacho. E o filho do meio fica onde? Vocês já pararam para se perguntar? Alguém aí é filho do meio? Será que alguém se identifica com o que a gente está falando? Então eles se sentem literalmente esmagados entre o mais velho e entre o mais novo. Isso é muito sério, pessoal, muito sério. Eles se sentem sem os privilégios do mais velho e sem os benefícios do caçula. Eu sou o filho do meio. E aí? E como é que eu, mãe e pai, vou conduzir essa situação? Interpretam de uma maneira equivocada que eles devem, de alguma maneira, ser diferentes. Para quê? Para serem importantes. Peraí, se o meu irmão mais velho tem o espaço, o irmão caçula também, eu vou buscar aqui de alguma forma encontrar o meu espaço. E aí é que está o perigo. Quais são as formas que esse nosso filho do meio vai procurar para se diferenciar e para encontrar o espaço dentro desse ambiente familiar? A Nildejane está falando, eu tenho um irmão do meio, e ela se sentia assim. Olha só, muitas pessoas que são filhos do meio, eles sofrem dessa síndrome, vamos colocar dessa forma, né? Ó, eles podem tomar forma de alto ou baixo desempenho. Como assim, Elisa? Eles tentam se sobressair, então eles têm um bom desempenho, ou eles desistem. Eu sou o filho do meio, não vai ter jeito mesmo, o caçula tem tudo, o mais velho já conquistou tudo, então, ou eles desistem. Então, são duas situações, são dois extremos na realidade, né? Ou ele é super falante, ou ele vai se tornar uma pessoa introspectiva, ou ele vai ser um rebelde com causa, como eu falei, ou rebelde sem causa. Eu acho que ser filho do meio é bem difícil. Edilene, muitos e muitos relatos e estudos mostram isso. E aí a gente pergunta, né? Voltando novamente, e o papel do pai e da mãe?
onde é que fica, né? Para mostrar para esse filho do meio que o espaço dele tá ali, que é espaço dele, né? Parece que ele sempre tem, olha só, parece que sempre tem que provar algo. Tem que provar alguma coisa. Ninguém me vê, ninguém está me vendo. O que está acontecendo? Vou provar algo para alguém, alguma coisa, né? É isso. E muitos deles, eles têm grande dose de empatia em relação ao próximo. Por quê? Porque eles se identificam, né? Se identificam com aqueles que... Exato, isso. São bons pacificadores quando buscam simpatia e compreensão. São mais liberais que os irmãos mais velhos, que são conservadores. Então, eles são mais, tipo assim, tá tudo certo, vamos lá, tá tudo ok. Só que não está tudo ok. Alguém mais conhece o irmão do meio que tem essas características que a gente falou? Isso a gente tá falando de uma maneira geral, pessoal. Não são características, todo filho do meio vai ser assim, mas de uma maneira geral, dentro de um estudo que foi feito, são essas as características da maioria dos filhos do meio. Eu e meu irmão do meio somos muito unidos. Importantíssimo isso. Exatamente por isso. Olha só. Gente. E olha só que interessante esse dado. Mais da metade, 52% dos presidentes dos Estados Unidos, eles eram filhos do meio. Eles buscaram poder. Eles buscaram ser valorizados. Olha que interessante. Muito interessante. Vocês lembram daquele desenho dos Simpsons? Vamos lá. É só da minha época? Tem mais alguém aí? Por favor, se identifiquem, levantem a mãozinha. Vocês lembram da Lisa? Tinha o Bart Simpson, a Lisa e tinha o bebê? A Lisa, ela sempre foi uma menina muito boa, inteligente, uma filha maravilhosa. Só que ela não se sentia amada, ela não se sentia assim pelos pais. É um típico exemplo de filhos do meio. A família Simpson, olha só, vocês lembram? Pessoal, não deixa eu ficar aqui sozinha falando da família. Ufa, alguém da minha época. Obrigada. Exato. A Lisa é um exemplo de filho do meio. Fazia sempre tudo muito certo. Vocês lembram do Bart e do bebê, né? Olha só. É a família típica do primogênito, do filho do meio e do caçula. Exatamente isso. As revoluções científicas que foram contra correntes de teorias estabelecidas foram lideradas, adivinha por quem, pela sua maioria? Irmãos do meio. Como exemplo, Copérnico, Darwin, Descartes, todos eram irmãos do meio. Olha só, esses revolucionários, eles chegaram chegando. Olha que interessante. E vamos falar dos filhos únicos agora? Pessoal, se estiverem me acompanhando, se estiver tudo ok, quiserem fazer mais perguntas, eu paro, dou um stop. É muito assunto, eu sei, é muito conteúdo, mas é importantíssimo. É de suma importância. A Edilene, como eu tinha falado, nós nos identificamos, além de ajudar para os nossos filhos, nós começamos a olhar para a gente e se identificar dentro do nosso núcleo familiar. Eu como irmã mais velha, né? 5 minutos, mas sim, irmã mais velha. E cada um aqui se identificando e olhando para você, olhando para o seu eu, né? Isso é muito legal, gente. E os filhos únicos? Os exemplos dos famosos caçulas. Vamos chegar lá, Edilene, vamos chegar lá. Os filhos únicos, eles podem se parecer com os mais velhos, né, com características de primogênitos, com um senso de perfeccionismo, mas um pouco menor, e porque eles não sentem a mesma pressão de alguém que está chegando depois, de um segundo filho. Eles têm expectativas altas em relação a si mesmos, eles gostam de isolamento, alguns deles, mas outros não gostam da solidão. E eles dão muita importância a serem filhos únicos, serem os primeiros. Eu sou filho único. E aí tem um extremo. Alguns filhos únicos, por serem filhos únicos, independente da situação da família, que só pôde ter aquele filho, ou por opção mesmo, ele pode ser muito mimado, né? Ele pode ter o papel do filho caçula. Ele é o único da casa, ele é o reizinho, ele manda, todo mundo faz tudo por mim, porque eu sou filho único, né? Eu sou o queridinho, o dodóizinho, eu não posso fazer nada, minha mãe me dá comida na boca, então ele pode assumir, a família pode fazer esse papel, né? Pode educar dessa forma, que a gente já conversou que isso não está certo, e também pode acontecer de ser educado como um primogênito,
né? De cobrar a responsabilidade, de mostrar para esse filho, educar mesmo como um primogênito, né? Então são esses dois extremos. E um exemplo, Edilene, que você estava me pedindo de filho único, tem o Neil Armstrong. Ele, e também existem os filhos únicos psicológicos. Como assim, Elisa? Filho único psicológico? Em famílias maiores, e aí com o espaçado de tempo grande, de anos, né, entre um e outro, acontece de alguns filhos mais velhos, quando chega o caçula, e aí os mais velhos já foram para a faculdade, já estão vivendo as suas vidas, ele é criado como filho único. Concordam? Ele é o filho único psicológico, porque o pai e a mãe não tem só ele. Só que ele foi criado como filho único, porque a distância de idade é muito grande, os anos, né? O espaçamento foi muito grande. E também acontece essa situação. Vamos falar da exceção das regras? Exceção às regras. É muito importante falar que o gênero dos filhos também vai contribuir para essas exceções. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Alguém aqui tem 2 filhos que seja do sexo feminino e sexo masculino? Então, você vai ter 2 primogênitos em sua casa, porque a menina vai ter as características de uma primogênita, né? Ela vai estar com tarefas voltadas para ela como menina, a família vai estar desempenhando esse papel, educando nas tarefas que a menina pode fazer, e o menino como primogênito. Então, eu vou ter 2 primogênitos em casa, um menino e uma menina. Então, acontece isso também. Quando tem 2 mais velhos do mesmo sexo, mas são 3 filhos, as diferenças dos mais velhos serão extremas. Então, eu tenho 3 filhos, 2 são meninos, por exemplo. Então, esses 2 meninos, eles vão ter características completamente diferentes. Por quê? Pela busca do espaço dele dentro da família. Então, se um é bom filho, se um gosta de... Eu agora tenho um casal, a Rosiquel tá falando, tem um casal. E qual a diferença, Rose, fala qual a diferença deles de idade? Acho que não é muito não, né? A diferença de idade de um para o outro. Enquanto a Rose responde. Então, se eu tenho 3 filhos, 2 do mesmo sexo, eles vão ser rivais, na maioria das vezes. Eles vão estar disputando aí um papel na família. Então, se um é muito querido, um bom filho, o outro vai buscar ser... um excelente estudante, um atleta. Então, eles vão meio que ir para extremos. E voltando e falando que isso tudo depende da dinâmica da família. Dinâmica familiar, ela influencia em tudo. Então, essa ordem de nascimento... Gente, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei muito, muito, muito empolgada e quis trazer para vocês, porque fala muito. E isso olhando para mim e olhando para as minhas meninas... E a confirmação de todos vocês aqui agora, a Mariana tem 4 anos e o Pedro acabou de nascer fazem 10 dias. Parabéns pelo Pedro, Rose. A Rose é uma mãezona. Então, é uma diferença boa, né? Uma diferença boa. Então, tem o caçula na casa da Rose e tem a primogênita, né? Aí depois, se quiser compartilhar como é que tá sendo essa experiência, Rose, a gente agradece. Todo mundo aqui vai agradecer, entender um pouco, né? Sexos diferentes, só que uma diferença um pouquinho maior de idade. Diferença de mais de 4 anos, os irmãos eles vão ser menos influenciados. Mas isso, lógico, não é uma maneira, tem as suas exceções, né? Quando uma criança tem uma oportunidade de estar numa posição mais de 4 anos, como no caso da Rose e das minhas meninas, uma tem a diferença de 5 anos, ela já formou muitas interpretações sobre a vida, sobre si mesmo e sobre como se sentir aceita dentro da sua casa. Uma coisa que a gente sempre fez aqui, e vai muito com essa teoria, né? A Júlia tem 17 e a Bia tem 12. Então, as meninas, elas têm uma diferença de 5 anos. Mas a caçula nunca foi tratada como a caçulinha ou bebezinho. Todas as fases que a gente passou com a Júlia, a gente fez da mesma forma com a Bia. Como assim, Elisa? Você falou que tem que educar diferente, que são filhos... A questão de idade de mamar, tirar as fraldas, começar a comer na mesa com talher, aprender as suas obrigações, essas convivências, essas atividades domésticas foram todas implementadas e feitas dentro da mesma idade, de uma e de outra. Então, eu aqui em casa observo que eu tenho 2 primogênitas, né? São 2 pessoas com um forte poder de liderança, né? De autonomia
Então, são duas primogênitas que a gente tem aqui. Ó, a Rose tá falando aqui com a gente, vamos lá. Mariana tem picos de aceitação e ciúme, exigindo atenção e fazendo coisas para chamar atenção. Ela mima o irmão, mas tem essas fases. E vai acontecer, né, Rose? É natural, ela tem 4 anos só. Então, tem que saber, neste momento, conduzir. E o ciúme é inerente ao ser humano. Agora, é como você e seu esposo vão estar conduzindo isso. Tem que ter muito cuidado, porque Mariana vai estar tentando chamar a atenção de vocês o tempo todo. Tem um episódio que foi muito engraçado quando as meninas eram pequenas, que vale a pena contar, né? São crianças, gente, são crianças. 4 anos de idade é uma criança, né? Falando de filho único. E tinha o bebê conforto da Beatriz, e nessa hora eu tinha pego a Beatriz, a Júlia devia ter o quê? 5 anos, quase 6 anos, e a Bia já tinha 1 aninho, não, menos. Ela tava ali com 6 meses, 7 meses. Eu sei que eu tirei do bebê conforto. A Júlia tentou entrar no bebê conforto. Eu até brinco com ela, começa a rir. E ela, olha a mamãe, e eu trocando a caçula. E ela, olha a mamãe, e ela tentando, ela não cabia, porque ela era um pouquinho maior. E ela ficava lá naquele bebê conforto, tentando balançar, assim como eu fazia com a Beatriz. E eu acho muito engraçado, e a gente conversa e conta e começa a rir. Então, ela tentou naquele momento buscar atenção, porque eu peguei Beatriz, levei para trocar a fralda, eu estava dando atenção naquele momento, né, pra Beatriz, que é bebê, estava trocando uma fralda, precisava, e ela foi tentar entrar no bebê conforto que nem cabia e balançar como se fosse um bebê como a Beatriz. Isso acontece, elas são crianças, né, na época eram crianças. Chamamos ela para ajudar nas tarefas com Pedro e ela sente útil e fica bem feliz. Isso é o primeiro passo. Tá participando de tudo, sabe, Rose? Participar de todos os momentos. É lógico que vai ter aquele momento que você quer descansar e tem a ajuda do pai. O pai vem, passeia, leva, conversa, brinca, joga, né? E assim, esse participar do irmão primogênito com o caçula ajuda muito. Ele se sente pertencente à família. Essa é a palavra, né? E falando de filhos únicos, pessoal, eu não poderia deixar de finalizar, estamos quase finalizando essa live, falando daquele acidente não, né? Aquele fato que está saindo em todos os jornais do Henry, que faleceu, uma criança de 4 anos que foi brutalmente espancada. Eu pensei muito em não trazer para vocês esse assunto, de não contribuir, mas eu fiquei muito chocada ontem, fiquei muito triste, porque todo mundo sabe o quanto eu sou, assim, apaixonada pelas minhas filhas, o quanto eu sou apaixonada por criança, tanto que o meu nicho é esse, é família, são filhos, são crianças de todas as idades, e assim, foi muito triste perceber que uma mãe deixa que aconteça uma situação dessa com um pedacinho seu, com um pedaço do seu coração ali fora que bate. Falar de culpados agora, falar de se, não, mas se, e se o pai não vai resolver, e que a gente possa, eu até coloquei uma postagem hoje, que a gente possa, repostei, né, de alguém, que a gente possa estar percebendo as nossas crianças, que a gente possa amá-las com muito respeito, que a gente entenda os sentimentos dela. Eu não tô falando aqui de permissividade, eu não tô falando aqui de passar a mão quando acontece alguma coisa que precisa ser corrigida, eu falo de amor, eu falo de cuidado, de atenção, eu sempre falo em todas as lives, observe seus filhos, Foi muito triste, eu fiquei muito, muito, muito abalada. Eu como mãe e muitas amigas, muitas pessoas que eu conheço que dão de tudo para ser melhor a cada dia, a gente presenciar uma situação dessa a nível nacional é muita crueldade, a gente precisa rezar muito pelas famílias. E participar aqui toda sexta-feira da nossa live, que eu estou contribuindo, querendo contribuir, de coração aberto, aprendendo com vocês, todas as sextas-feiras. E eu acredito que estamos no final da nossa live. Eu gostaria muito do feedback de vocês, saber se está ok. Se vocês se tiverem algum tema que vocês queiram que fale muito, estão falando muito sobre adolescente nos meus stories, né? O pessoal está querendo muito que a gente fale sobre adolescência. E engraçado que muitos pais falam que morrem de medo da adolescência. E quem chega na adolescência, os filhos que já estão na adolescência, os pais já ficam assim: não, gente, a adolescência é linda, é uma fase linda, a gente já passou por ela.
A gente já passou por essa fase e a gente precisa saber conduzir os nossos filhos na adolescência. Então, se mais pessoas pedirem, eu vou montar uma live muito especial só sobre adolescente. E vai ficar salva sim, viu, Aline? Vai ficar salva, eu tô deixando salva todas elas. E os gêmeos, o Sérgio quer que eu fale dos gêmeos, gente. Então vamos falar dos gêmeos, vamos lá. Pra finalizar, eu já tava em cera. Gostaria que o Wilton pudesse assistir depois. Vai ficar salva, viu, Aline? Tá salva a live, sim. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar no WhatsApp, você tem meu WhatsApp, no direct, tô à disposição, viu, Aline? E adorei ter você aqui comigo, de verdade. Gostei mesmo. Cada um de vocês. Como eu fico feliz de perceber que vocês estão aqui, estão interagindo. Eu fico muito, muito feliz e preparo ainda com mais amor, tentando perceber o que tá preciso, o que tá faltando para trazer conteúdo. Os gêmeos, Sérgio Murilo. Os gêmeos são, conforme os estudos do Adolf Adler, os gêmeos são uma situação, eu até anotei aqui, eles são uma situação atípica, né? São duas crianças, aí tem gêmeos, 2 meninos, 2 meninas, um menino e uma menina, mas vamos falar aqui de sexos iguais. Os gêmeos, eles são tratados, eles nascem iguais, na maioria das vezes. A Lucélia, que tem 2 meninos, né, ela pode falar isso. E muitos pais, eles, às vezes, como é que eles criam? Eles criam 2 primogênitos ou 2 caçulas. Normalmente, o que acontece é que um deles vai assumir esse papel de primogênito, enquanto o outro não. Então, um vai ser o primogênito, um vai ter o cuidado com o outro vai se sentir mais responsável pelo outro irmão. E aí, muitos pais fazem uma coisa que não é tão legal, mas a gente sabe que não é por querer, é por não saber, é por falta de conhecimento. As comparações. Eu sou igual fisicamente, mas somos completamente diferentes. Então, muitos pais, familiares, eles ficam comparando o tempo todo com os irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos podem ser os melhores amigos, assim como todos os outros, ou os piores inimigos. Porque você se vê na outra pessoa, mas com características completamente diferentes. No nosso caso, no meu caso da minha irmã, eu meio que assumi esse papel de irmã mais velha, mesmo sendo 5 minutos mais velha. Era muito engraçado que as pessoas perguntavam, vocês são gêmeas? Eu pequenininha, eu lembro disso. Eu falo, somos, mas eu sou mais velha. Ah, quanto tempo? 5 minutos. Então, eu meio que incorporei a responsabilidade, né, da irmã mais velha. Então, vai depender muito da condução da família, como eu falei na live inteira, mas normalmente acontece de ter um que vai assumir o papel de liderança e o outro vai ser ali o irmão mais novo, né? Quando chegar o outro, talvez o irmão mais velho, o irmão do meio. Mas normalmente acontece isso. Respondi, Sérgio, sua pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa? Suas lives são sempre maravilhosas, esclarecidas. Obrigada, Rose. Aguardo você novamente na sexta-feira. Vou preparar um conteúdo excepcional e fiquem de olho nos meus stories, que vai ter mais perguntinha, vão ter algumas bem polêmicas, que é isso que acrescenta, que deixa a live mais rica. Então, acho que é isso, né, pessoal? Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a cada um. E na próxima sexta-feira, convidem mais pessoas, mais mamães, mais papais, para estarem aqui contribuindo com a gente, que eu acredito que a gente vai conseguir levar muita coisa boa na criação dos nossos filhos e tornar o mundo cada vez melhor, porque eles serão adultos extraordinários. Eu acredito, eu creio nisso. Então, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana e eu aguardo vocês na próxima sexta-feira. Todos vocês. Beijão. Ah, a Carol quer tirar o print, tá? Deixa eu tirar os comentários, Carol, pra você tirar o print. Peraí. Eita, Carol. Carolzinha. Desativar os comentários. Pronto. Vou tirar aqui. Me ajeitar. Aí vou contar até 5, viu, Carol? Deu certo? Acho que deu certo, né? E aí, consigo fazer o print? Davi chegou aqui do meu lado agora. Ele quer dar... Oh, Davi! Dadi! Beijo, lindão! Beijo! A tia tá com saudade de você. Cheiro! Obrigada, Carol, ter feito o print. Marcou! Vai ficar salvo, viu? Se quiser ir participar, sexta-feira estaremos por aqui novamente, tá? Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Diana, cheiro.
Mamãe de 2 também. Ó, assiste do comecinho a live, que tá bem interessante, vai te ajudar bastante, viu? Assim como nós todos, né? Claro. Um cheiro, pessoal. Fiquem bem.